Professor Getúlio, o senhor como professor aposentado e também inserido no comando local de greve, poderia falar da sua experiência e da importância da inserção desse setor de aposentados no comando de greve, sendo que os aposentados eles têm sofrido frequentes ataques do governo federal? Na verdade, o governo federal tem preterido, né, a classe dos aposentados. Sempre quando você fala de reajuste, sempre que você fala em condições, e em função disso, eu resolvi então me mobilizar, vendo que uma perspectiva de ter êxito, de ter visibilidade, a categoria de aposentados, no caso, seria através da presença de aposentado no comando de greve. Porque a gente reivindica, pensa, mas dificilmente um aposentado sai de casa e se mobiliza ao ponto de ir para a marcha, de ir para a rua, né, e lutar pelas suas necessidades. Então eu me coloquei como uma pessoa não interessada por mim particularmente, mas por todos os aposentados que infelizmente são injustiçados no momento de refletirem, né, sobre a situação em que se encontram quanto à remuneração, também os pensionistas, né? Então, em função disso foi que eu me dediquei, né, em função de todos os aposentados, para que pudesse ter uma representação, né, que os aposentados tivessem uma situação visível diante do movimento. Certo, professor, o senhor falou agora da questão das marchas, né? O senhor que participou de 2 marchas nacionais, o que o senhor pode tirar, o que chamou a atenção nessas marchas que aconteceram, que o senhor participou do movimento grevista? Estas marchas, além dos docentes, outras categorias também participaram. Mas o enfoque maior que aconteceu na primeira marcha, que eu observei, foi a quantidade de pessoas que estavam presentes. 20 mil pessoas é uma expressão muito grande. Não só de número de pessoas, mas como do grau de descontentamento. Isso aí foi extremamente perceptível, né, nas falas, nos gritos de ordem, né, na maneira de estabelecerem a organização da marcha, os dizeres das faixas, enfim, tudo isso ficou claro o descontentamento dos servidores federais naquele momento. Então, o que mais se destacou mesmo foi o descontentamento e a representação muito quantitativa e qualitativa também nas falas. Certo, professor, e é exatamente isso, né? A gente está numa greve que quase 60 universidades federais se inseriram, aderiram à greve dos professores, também teve adesão dessas 2 categorias que o senhor citou, a categoria estudantil e dos técnico-administrativos, e é uma greve dos docentes que segue aqui no FSM. Então o senhor poderia fazer uma pequena avaliação e também trazer algumas perspectivas dessa greve dos docentes? O sindicato está cumprindo o seu papel. O sindicato tem os seus filiados para defender a categoria dos que trabalham. Então, a função do sindicato é sempre proteger e reivindicar coisas para aqueles aos quais ele tem a obrigação de proteger. E devido às circunstâncias que tem nas condições de trabalho, de remuneração, né, para esses trabalhadores, no caso os docentes, o nosso sindicato foi muito competente na defesa desses trabalhadores. Todos os docentes, podem ser especialistas, mestres, doutores, graduados, são trabalhadores. Todos têm que admitir que são trabalhadores porque vendem o seu trabalho, né, a troco de uma remuneração mensal. E nessa circunstância, então o sindicato existe para oferecer um resguardo, uma reivindicação, fazer conquistas
né, para a melhoria das condições da categoria. Então, eu quero dizer o seguinte, na legitimidade de representação, o sindicato foi muito competente, né? Tanto a nível local, eu percebi muito a parte local, o empenho, a dedicação do sindicato para poder defender seus colegas, porque o sindicato tem uma estrutura, né, que não abrange todos os professores, enfim, mas é um número pequeno, uma minoria que modifica o panorama maior em favor de todos. Todo esse esforço, toda essa dedicação, né, de negociação que houve há 2 anos, vem negociando e sempre o governo protelando a conclusão da negociação, até que fomos forçados a entrar em greve. Fomos forçados a entrar em greve, tem que pegar uma medida praticamente extrema, que é a nossa última decisão para as nossas conquistas. Então, por isso que o sindicato fez o que devia. E, felizmente, os resultados não foram satisfatórios, mas alguma coisa se conseguiu. E se não fizesse nada, continuaria na mesma que estava antes. Certo, professor, obrigada.